Então, gente, muito boa noite. É com muita alegria que a gente está recebendo o professor Marcelo de Carvalho Borba aqui no fórum, né, do PPG-MAT. Então, começar te agradecendo, Borba, pela presença e dando as boas-vindas para todo mundo que já está aqui presente, né, poder aproveitar a fala. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do professor Borba, né. Então, Marcelo Borba é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e do Departamento de Matemática da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, de Rio Claro, São Paulo, Brasil, onde ele coordena o GPIME, que é o Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática. Marcelo pesquisa sobre o uso de tecnologias digitais em educação matemática, modelagem como uma abordagem pedagógica e metodologia de pesquisa qualitativa. Ele foi um editor associado da ZDM, que é The International Journal of Mathematics Education, entre 2011 e 2023. E ele foi coordenador da área de ensino da CAPES de 2018 a 2022. Atualmente, ele está coordenando um projeto da CAPES Print, que promove a internacionalização da pesquisa sobre tecnologias em educação matemática no Brasil. Ele foi um palestrante convidado nos seguintes eventos: o PME 44, Psychology of Mathematics Education Group, que foi realizado de forma virtual, né, sediado na Tailândia em 2020. Foi palestrante convidado para o painel de encerramento do ICME 14, International Congress of Mathematics Education, realizado em formato híbrido na China em 2021. E também no ICM 2022, International Congress of Mathematicians, que foi originalmente organizado para ocorrer na Rússia, mas ocorreu virtualmente em 2022. Então, Borba, de novo, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de te ter aqui. E aí a gente vai ficar acompanhando essa fala. Daqui a pouco mais a gente vai fazendo muitas perguntas e participações. Olha, Débora, boa noite a Débora, boa noite aos colegas que estão aqui presentes. É um pouquinho desagradável, como eu falei, eu gosto muito de interagir, né? Todo mundo que já viu a gente não ter as câmeras, mas eu entendo a questão virtual, mas estou vendo que nós temos aqui 19 pessoas, um ótimo número para essa quarta noite, então muito obrigado pela presença, e quero falar para vocês do estranhamento, da dor, da felicidade de estar virtualmente no Rio Grande do Sul. Um ano atrás eu estava presencialmente, uma delícia de encontro, e desde então 3 tragédias se estabeleceram, não é, pelo estado de vocês, na universidade de vocês, e, em particular, a última, algo que a gente está aí buscando entender, não é? Se eu já não tivesse combinado com o Maurício, a quem agradeço aí também e tal, a articulação para fazer isso, e o que eu disse aqui, aceitei porque ele pediu, eu falei, não posso negar pedidos para o Maurício, para vários que estão aqui presentes, eu não posso, porque já atenderam tantos pedidos, né? O Marcos Bastos já deu parecer sábado à noite, domingo de madrugada, entendeu? Então, eu não posso também deixar de negar uma palestra, mas eu gostaria, talvez, de estar falando mais, e uma outra vez já fica aí, Maurício, para o ano que vem ou tal, para falar sobre essa nova tendência emergente que está vindo com força aí, da educação matemática e o socioecológico. Nós tivemos um grupo de discussão agora no ICME, estava lá o Maurício, mas obviamente que tem 300 grupos de discussão ao mesmo tempo, e vai ter essa conferência agora nas Filipinas em janeiro, e é algo que a gente precisa pensar, porque a enchente do Rio Grande do Sul é a seca aqui de São Paulo, a possibilidade, ninguém está falando, mas tem possibilidade de haver cidades sem águas aqui daqui a 2 meses, não é? Então, se o mestre Biratã nos falou da pandemia, nos falou lá atrás, a gente já tem que estar pensando, você entende, um pouco mais sobre como a gente deve, não é, estar assim, pensando sobre uma necessidade de que, não é, o último modelo da NASA, agora há pouco, o Brasil vai ser inabitável, na sua maior parte, em 50 anos. Gente, eu estou falando em 50 anos, não é? Se alguns de vocês estiverem com a saúde que eu estou, vocês vão estar aqui para ver, entendeu? Tá? Tiverem aqui vindo um pouco mais e tal, vocês vão estar aqui para ver, senão vai ser os filhos de vocês.
Imagina, você de repente não vai estar habitável. Nem estão falando da questão das enchentes. Estão falando da questão da alta temperatura, que durante muito tempo não vai permitir que a gente esteja aqui compartilhando, né, experiências e tal. Eu confesso para vocês que com o pé na paranoia, você entende? E aqui, né, não vão ficar tensos aí, eu relaxo logo com o vinho tinto que está ali à esquerda, não, aqui eu tenho que fazer o contrário, mas eu preparo minha casa aqui com árvores, depósito de águas, placas solares, entendeu? Estou querendo colocar uma bateria, porque eu estou achando que a gente vai ter surpresas antes do que a gente pensava, como vocês tiveram, né? Porque a enchente, mesmo a de 1949, se não me engano, em Porto Alegre, foi imensa, mas não foi desse vulto, né? E Porto Alegre também não tinha a população que tem hoje, então, obviamente, que é um problema muito maior, e não tinha, não é, a incompetência toda a ideia de desmontar o Estado e tal, para não cuidar das enchentes. Mas pode ser, gente, e eu espero estar muito errado, de que a pandemia tenha sido um treinamento para o aquecimento global, você entende? E para isso, a gente precisa, não é, estar aprendendo mais do que nunca, lidar com temas como esse daqui, não é, em que a gente tenha os vídeos digitais, as tecnologias digitais que a gente viu que foram fundamentais. E pode ser que a gente esteja no Conf, no MConf, no Meet, no outro, durante o dia, que vai ser, né, a única possibilidade, a gente ficar em casa, não aguentando uma temperatura de 50 graus o tempo todo, 55, e essa hora a gente vai estar saindo para ir ao supermercado, para ir levar os filhos na escola de madrugada, que a gente tem que buscar até às 5, 6, né, de modo que eles não estejam, né, assim, não peguem os raios solares depois das 7h30 da manhã, e a gente tenha filtros, que nem os carros têm hoje, muito aqui dentro de casa. E vamos ter que ter muita tecnologia digital e aprender muito com o que Maurício, Basso, não é, Débora, vários especialistas têm aqui sobre isso. E eu vim falar aqui sobre algo que eu posso contribuir com esse grupo de elite, não é? A URGS, que eu espero que tenha seu doutorado em educação matemática em breve, já muito devido, em que certamente, não é, o trabalho de vários de vocês que estão aqui vai estar contribuindo para isso. E se eu tiver errado, que eu quero estar errado, gente, é a primeira vez que eu quero estar muito errado e não é charme, então a gente vai estar fazendo uma educação, como a gente está fazendo hoje, cada vez mais com hibridismo maior, lidando com educação presencial, com isso, e lidando com as inteligências artificiais, com o chat GPT, com outros, vai restar muito pouca coisa para fazer, como eu previ lá naquele outro artigo em 2009, no ZDM, que não sejam os trabalhos de modelagem, os trabalhos de projetos. E, obviamente, em 2009 não era tão forte, mas depois tive vários professores de vídeo aqui me mostrando isso, como é que a gente tem, não é, essa possibilidade de um diálogo com os vídeos digitais. A gente tem aqui, por exemplo, ó, eu espero que vocês não estejam vendo a tela tão pequena quanto eu estou vendo aqui, né? Porque eu tenho uma tela grande, né? Mas vocês estão vendo meu PowerPoint aí? Vocês que estão assistindo, tá? Porque eu vejo ela pequenininha aqui na configuração, mas não vou mexer nisso não. Mas eu estou com duas telas aqui, então eu estou muito bem para estar vendo o que vocês estão vendo aí. Mas a gente consegue, com vídeos, reelaborar, como a gente viu lá no Topic Study Group, que eu estava liderando lá agora, junto com a Ana Chavarts, da Holanda, a Rússia-Holanda, como que a gente tem uma nova noção de environment também, porque os corpos aparecem fazendo matemática, as pessoas estão realmente em 6 minutos, em 3 minutos, no vídeo curto agora de 1 minuto e meio, cada vez mais lidando, mas tem corpos presentes ali, tem várias paisagens, não é? Tem aqui a minha impressora com a adega, mas tem, já famosa aqui durante a pandemia, mas tem as diversos, né, visuais que as pessoas têm feito sobre isso, e desde 2017 a gente tem feito artigos como esse daqui, em que a gente ensina um pouco como fazer vídeos, põe etapas e tudo mais, mas isso não para de mudar, né? E tem outros aqui, o da Rosicássia Costa, da Deise Soto, talvez seja o mais interessante sobre isso também.
a gente tem, não é, o tempo todo que fazer um vídeo na aula de matemática dentro disso está cada vez mais difícil. Não sei como está no Rio Grande do Sul, mas no estado de São Paulo e no estado do Paraná a situação é caótica do ponto de vista de um uso das tecnologias digitais totalmente domesticado e que nos impede de fazer trabalhos em grupo, porque o secretário da Educação, o pasme, que vendeu, a firma dele vendeu parte dos pacotes para o estado de São Paulo, ele tem 23%, controla se a professora Débora está passando aqueles slides lá, ele faz aleatoriamente. E depois confere se alguns alunos, como o Marcelo, o aluno dela, o Maurício, o Pablo, Robson e tal, estão acessando o aplicativo do seu celular para fazer os exercícios. Então, a aula é mais ou menos totalmente engessada, totalmente o desespero do que Pierre Levy, lembra, Maurício, em 1900 e muitos, quer dizer, não vou denunciar a sua idade, não, mas em 1990 e muitos ou tal, pô, a gente vendo aquela ideia toda de uma ideia de democracia, de tudo mais pelas tecnologias digitais, e a gente tem agora esse tipo de engessamento. Mas a gente consegue ainda fazer alguns vídeos em alguns cantos e promove muito a gente a ideia de ter uma... como é que eu vou dizer? A gente ter uma possibilidade de ter os alunos fazendo esses projetos. Não projetos, talvez, de modelagem, como os que a Débora trabalhou no doutorado e depois continua trabalhando em vários outros, mas projetos com vídeos, ou alguns, como o Neil andou fazendo, juntando modelagem com vídeos. E a gente acha, não é, que essa questão não é da educação matemática, e talvez a educação matemática possa se dissolver um pouco em algumas outras áreas, não é? E ainda mais como todo a gente vendo, li o livro do Levi, quem queria e quem não queria. Quem queria lia por opção, se não lia obrigado. Eu punha Levi até em metodologia de pesquisa, dava um jeito lá, falava quadros teóricos e tal, e pronto para a gente fazer aquilo, né? Mas, de qualquer jeito, a gente está vendo que, obviamente, essa situação que a gente está avançando de ter o lar, como eu que estou aqui hoje, não é, ministrando daqui de dentro, porque tem gente lá trabalhando no GPIM e tal, coloca uma diferença muito grande. Essa foto do Sakamoto, não é, que saiu na Folha de São Paulo lá por 2020, algo do tipo, coloca uma diferença muito grande no bairro do Itaim Bibi / Paraisópolis, na cidade de São Paulo. Eu não preciso dizer para vocês, e Débora e eu já escrevemos artigos sobre o agency dos lares, sobre o poder de ação, não só das tecnologias digitais, que isso já falo há mais de 20 anos, falamos há mais de 25 anos, eu, Mônica e vários outros dentro do GPIM, mas a gente fala, quer dizer, desse momento que os lares, que o Pierre Levy também já falava que biblioteca era tecnologia, mas de que os lares também têm essa agency. E, obviamente, que dá, não é, assistir essa live aqui do Marcelo, não é, dentro do fórum desse nobre programa da URGS aqui, que vai ter doutorado em breve. Eu vou aí beber um vinho para comemorar, você entende? É muito diferente do que está nesse apartamento aqui, né, com uma piscina. Ele é 1 ou 2 por andar. Imagina se tiver esses 50 graus que eu estou falando, essa piscina vai ser muito boa, né? Para a gente conseguir sobreviver se o sol não estiver batendo ali. Porque se estiver batendo ali, você vai pegar um câncer de pele em 2 segundos e tal, né? Então, você vai ter que ter vendo isso. Então, as tecnologias digitais trazem, não é, essa diferença social grande. E no artigo com a Débora a gente debateu como que a gente tem, não é, assim, apesar, além das diferenças. Então a Débora também tem uma casa boa, um apartamento talvez não tão vasto quanto essa casa aqui, minha fazendinha aqui, o Recanto do Borba, como chamou o Fernandes lá da UFMT, mas, pô, vem aqui fazendo isso, mas
é muito diferente, porque ela com mãe com 2 filhos é bem diferente do que eu com 2 filhos criados, não tenho que cuidar de nada, preparei 5 minutos, 10 minutos antes vem aqui e pronto, não tem ninguém aqui agora para incomodar, eu posso falar, não tenho que mãe, vem aqui, vem para cá, não voa um tênis aqui por trás ou tal, né? Como voou outro dia, eu estava fazendo uma reunião com a Carla Felcher da Federal de Pelotas para o festival que vai acontecer aí no seu Rio Grande do Sul daqui a 30 dias. Convido vocês a pegarem um ônibus aí, pessoal da UFRGS, até lá. Aí eu estava fazendo a reunião e ela estava indo numa casa alugada com os filhos, e daqui a pouco eu dei bola, tênis, sei lá o que é. Tinha coisa voando ali pelo caminho. Você entendia a filha mais velha tentando ver lá. Então, a gente tem, não é assim, muito, não é, essa ideia de que as tecnologias, não é, Maurício, Basso, me ouvem falar nisso há muito tempo, Débora deve ter ficado enjoada no doutorado, não é, e várias outras pessoas, sobre a ideia de que o coletivo pensante, o coletivo que desenvolve e promove conhecimento. Então, o coletivo pensante vinha do Pierre Levy, não é? Bruno Latour, são eles todos alunos do SERES, né? E depois alunos do outro lá atrás colocando sobre essas questões, mas muito pouca gente dava exemplo e falava disso. Né? E nesse livro aqui, que ano que vem é capaz da Mônica fazer lá, que está completando 20 anos, já virou clássico, né? A gente falava, né, sobre Humans with Media e sobre, não é, como que mudou de oralidade da favela para a informática do laboratório do GPIMEN, para a escrita da matemática do século XX, mudou a matemática, ou seja, as mídias condicionam, reorganizam e elas transformam e ela tem agents, e a gente tem feito isso bastante com isso. O ChatGPT finalmente me ajudou. Maurício não vai nem acreditar que há tantos novos convertidos a variações de seres humanos com mídias e tudo mais, porque todo mundo falava, não pode falar, quem produz conhecimento sou eu. E no máximo, quando aceitava, é eu em interação com a Débora, o resto está fora. E ninguém dizia que tinha humanidade embutida naquelas tecnologias e tudo mais. Com, não é, ChatGPT e esses outros que fazem, não é? Outro dia tinha um do Lula falando inglês muito engraçado. Gente, o inglês do Lula era perfeito. A gente sabe que ele não fala nada de inglês. O inglês era perfeito e o movimento labial era perfeito. E a fala, no caso, não era para fazer fake news, era uma fala do Lula. Você entende? Como se ele estivesse falando em inglês. Você entende? Tal. Se alguém tiver interessado, depois eu acho isso daí e mando para você. É muito engraçado e você vê o poder daquele software para estar fazendo isso. Então, obviamente que a gente entende isso e tem esses exemplos aí, lá de 1999, da gente dizendo, se eu trabalho com as parábolas, se eu trabalho com software, então aprender funções é diferente e tudo mais. Esse lindo que a Mônica achou no artigo que eu coloquei com ela, mostrando como é que o quadro negro transformava, né? Assim, muito. E eu já dei várias palestras em que a gente falava, poxa, quanto tempo tem o quadro negro? Sempre teve quadro negro na sala de aula? Todo mundo falava que tinha desde o ano 1000. E não é a resposta, tá? Depois vocês vão ver. Hoje em dia, como o quadro negro, né, a lousa, está sumindo da sala de aula, vocês já podem, já não é uma pergunta tão absurda, né? Mas a gente vai vendo, e se vocês olharem bem essa arte aqui, você vai ver, né, várias da matemática aqui presente, várias delas aqui, dos instrumentos para fazer matemática na Grécia Antiga. Né? E a gente viu isso muito, viu muito essa noção de como que há uma moldagem recíproca, né? Vários teóricos já falavam que as tecnologias nos moldam, mas como que a gente molda uma tecnologia fora do design daquela que os seus desenhadores pensaram, era algo novo. Isso surgiu no meu doutorado, porque eu tinha um time que fazia o software numa sala e o time que testava o software, que era eu e outros estudantes de mestrado e doutorado, que testavam o software. E a gente via, entrevistava alunos e via isso. De novo, hoje em dia, todo mundo fica muito fácil, não é, a gente pensar nisso, em que a gente, obviamente, ensina o chat GPT a não ser tão burrinho e errar aquelas equações sisteminha de primeiro grau lá do 7º ano ou algo do tipo. Tá? Então, a gente vem, eu vou passar isso aqui um pouquinho mais aqui, mas essa noção toda que aí os colegas aqui, eu acho quem está na crista da onda hoje,
é a nossa colega Deise Soto, mas principalmente não é o José Fernandes, né, Torres da Cunha, muito com essa ideia, uma parte que já veio no mestrado dele com a Deise, outro veio no doutorado comigo, ele mostrando, quer dizer, todas essas ligações e como que se faziam redes em que a gente lá atrás fez a reunião com a Sanina e com o Eggleston para mostrar que os triângulos dentro da teoria da atividade não podiam ser rígidos assim. Eles até hoje não concordam, mas eles não param de me chamar para continuar conversando com eles. Então, tá boa essa história e eles querem saber o tempo todo sobre isso, sobre como é que anda isso. E a gente colocava sobre o AIDS, mostrando que a internet ela pode ser comunidade, mas ela pode ser também ator. Ela não é um artefato apenas que está externo ao ser humano. Ela perpassa, não é? E a própria noção de interno e externo fica muito diferente disso. E depois a gente tem várias dessas coisas. Esse artigo todo aí que a gente colocou com o Cunha, tem poucas ainda, mas esse artigo em que a gente falava do poder de ação dos lares, que a Débora agora está com essa poder feminista nesse artigo aí para a gente, não é, defender as mães e não é, a moça que correu os 800 metros e fez um discurso feminista também ao final da dose excepcional, não é, colocando lá que eu me solidarizei muito com ela, não queria pegar a foto dela, mas eu falei, poxa, aqui já não dá mais, mas de qualquer jeito está aí, ó, com algo que o colega de vocês nunca teve, ó, 30 mil acessos. Eu acho que se pegar todos os meus acessos do contado, vai dar 1.000, 5.000, entendeu? Então, esse tem 30 mil, não sei, estourou, em que junta educação matemática crítica com vídeos, com tecnologias digitais e com a ideia de epistemologia de seres humanos com mídias sendo valorizado lá. Não é? Esse aqui não tem preço, o resto o Mastercard compra. E a ideia, não é, que aí colegas como Júlio do Vale da USP está trazendo bastante, não é, a ideia de retrazer o Paulo Freire para esse currículo, não é, de baixo para cima, vem juntando bastante, tem alguns artigos já com o Neil, com o Gessiara Carvalho, com outros nesse livro, mas tem vários outros colegas colocando que a ideia dos vídeos pode ser uma alternativa. Mas como que pode ser uma alternativa? Ora, porque se eu tenho um site, não é, do Festival de Vídeos, com mais de 1.000 vídeos feitos por professores e alunos, então eu posso ter e pensar num currículo que está sendo feito não pelos autores de livros didáticos, mas por todos nós, etc., e que pode ser utilizado pelos 25 que estão aqui ouvindo e tudo mais. E para a gente ter uma amostra do que é esse daqui, colocar um vídeo aqui na categoria licenciandos, né? Acredito que devam ter aqui recém-licenciandos ou ainda licenciandos, e a gente fez o teste aqui, não deu certo com o MConf, mas vai dar agora que a gente vai passar esse vídeo aqui, que é espetacular para o nosso momento agora. Borba, a gente não escuta o áudio. Ah, não acredito. Acredite. Eu não estou ouvindo, pelo menos. Tu tá ouvindo o teu áudio aí? Eu estou ouvindo o áudio aqui. Vocês não estão ouvindo, é isso não? Não. Acho que a gente não tá ouvindo. Será se eu passar para você aí, se você tenta daí? Não, se eu passar o link aqui? Acho que a gente pode assistir. Senão eu vou fazer isso. Eu vou pôr aqui no link, gente, E a gente assiste. e vocês vão ouvindo, e quando chegar perto do tempo aqui, eu ponho para vocês, cada um ver aí. Aproveita e dá uma curtida que o garoto vai gostar aqui. Ele era licenciando, agora está fazendo mestrado aqui com a Andréia Conrado. Nossa, nós testamos o vídeo, mas não testamos o som do vídeo. Eu posso tentar passar aqui no grupo. Então, 5 minutos para vocês verem o vídeo aí, ó. Eu vou pegar uma água, então, porque eu já vi esse vídeo várias vezes, mas... Combinado.
Bom, pessoas, Que amor. estão terminando aí, não? Sim. Vocês viram que coisa impressionante que essa dupla fez? Quer dizer, o Gabriel, né, fez mais o roteiro, pensou junto, não é, com a Ana Beatriz. E, pô, espero que vocês tenham dado uma curtida aí para encher eles de moral. Eles estão fora do festival, então não estou influenciando daqui a pouco. Eles são do outro festival. Mas, gente, comentários. Então, assim, talvez vocês tenham mais comentários para colocar aqui. Eu respondi algumas das perguntas de vocês que estavam no chat ou comentários, mas é impossível eu conseguir em 6 minutos, se eu tivesse uma lousa ou algo do tipo, explicar o que ele explicou, correto? Né? Eu imagino que eles tenham gasto, no mínimo, 20 horas para fazer esse vídeo, entendeu? Assim, porque é muita coisa, é muita organização, fora da pesquisa, e fazer animação e tal, acelerar, colocar uma série de coisas, etc. Não é? Matemática de primeira, o que a gente não pode esquecer, correto, Maurício e colegas e Débora, e, ao mesmo tempo, questão política de primeira. Ele fez esse vídeo, porque dentro do grupo da família dele tem avô e mais 2 familiares que defendiam que a Terra é plana. Então, ele fez. As pessoas depois, tem um só que está pensando, mas depois diz, não, eu gostei muito, mas eu acredito no outro grupo que diz que a Terra é plana, entendeu? Então, vai dizendo, mas pô, não está vendo aqui, cara, a gente pode ver isso daqui, então é difícil nessa parte. Mas é muito legal a possibilidade que a gente tem com isso, não é, de estar mostrando um vídeo como esse para vocês. Esse vídeo é um dos 1000 que você encontra, né, depois lá. Olha lá, Maurício, que legal. E eu não tinha ideia que isso acontecia no Ramadã, de que as pessoas podiam começar a comer em horários diferentes devido à altura do prédio, entendeu? Pô, cara, a ciência é demais da conta, né? Assim, não é? Eu fico pensando que eu não sei o quanto que é também, não é? Mas os adventistas do 7º dia aqui no nosso Brasil e em outros países têm a ideia do sábado, né? Deles não trabalharem do escurecer de sexta até o escurecer de sábado. E eu fico pensando o quanto que também eu vou no edifício lá, que eu começo já mais cedo um pouquinho para, né, ver isso daqui. Então, isso é uma coisa muito bacana mesmo, eu, né, assim vejo isso muito. E é isso, né? Nós estamos aí com esse posterzinho dos 7º, né, do 7º festival. O 8º está em andamento, hoje é uma data-chave, né? Hoje, lá por volta da meia-noite, estava vendo aqui, vão sair os finalistas, em torno de 10 por categorias. Desses 10, um júri selecionado vai escolher os 3 premiados, que a gente já tem medalha, com surpresa para os gaúchos, para vocês, assim, tal, e que a gente vai ter medalha especial para quem for lá ver. E quem não receber é para a gente celebrar, gente, tá? Mas é para a gente fazer isso. Tem vídeos muito, muito bons e as pessoas estão ficando boas, estão criando festivais regionais. Teve uma escola que criou em Ribeirão Preto um festival dentro da escola, com toda a escola, desde o 1º ano até o 3º do médio. Teve agora o Marcelo Batista de Souza, que alguns de vocês conhecem, que é professor da Federal de Roraima, que passou por aqui também, está organizando uma amostra de vídeos. Quem ainda tiver um vídeo para colocar agora e for professor ou tiver com povos originários, pode estar mandando para lá. Então, é essa muito da ideia aqui. Vários de vocês aqui, alguns nomes eu acho que eu estou reconhecendo aí, é capaz de eu ter dado até autógrafo aí nesse vídeo presencial aí no excelente encontro aí da URGS em agosto do ano passado. Que dia que foi? 10 de agosto? 12 de agosto? Não. Porque logo depois, gente, foi na virada, um pouco depois que teve a primeira chuvona tal. Eu lembro que eu saí da caminhada no parque com uma chuva normal daquelas e tal, foi no fim do mês. Então foi começo de setembro que teve. Agora eu lembro que foi na virada do 1º de maio, porque meu filho, um dos meus filhos que mora em São Paulo, estava com emprego aí e quase que ficou preso aí em Porto Alegre. Como a chuva começou segunda, terça, a firma falou, volta porque quarta é feriado. Aí ele voltou e não conseguiu mais voltar. Voltou aí agora em agosto e tal, pela primeira vez para desenvolver o trabalho que ele ia fazer aí.
Mas então é essa a ideia. A gente quer convidar vocês, quer criar essa cultura um pouco mais. A gente tem várias ideias aqui das pessoas trabalhando com isso. A SBEM, né? Esse ano a SBEM Nacional, infelizmente, pela segunda vez, quebrou a tradição de não apoiar o festival, mas a SBEM Gaúcha falou, deixa com a gente, é só matar no peito que a gente faz aqui, e apoia, e deu as medalhas mais uma vez e tal. Né? Uma pena, porque a gente estava muito próximo, né, na gestão do Maurício, mas eu que atrasei, não é culpa do Maurício, para entregar um projeto semelhante ao das feiras para virar algo institucional, que o GPI me organize, porque, como dizia, né, a nossa presidenta, não dá para a SBEM organizar mais nada, além de CIPEM, ENEM, e mais todas as coisas, representações que tem que fazer. E a gente tem aí algum apoio do CNPq, e o resto tem apoio de todos os amigos também, que apoiam muito aí. Isso é uma parte da equipe aqui de Rio Claro, aqui, que tem o Geraldo Lima, para vocês matarem saudade, vocês que conhecem ele aí, não é? 2 alunos aí, 3 alunos, 2 alunos da graduação, está faltando um importante, a Pâmela ali no canto, que vai estar aqui presente e tal. Então, a gente tem, esse número está errado, tá, gente? Já é praticamente 1.000, tá? Então, agora, mais 6, eu fiz ainda com o 7º, foi falha minha aqui. E a gente faz também, para vocês, uma celebração, quando todo mundo está falando de STEAM aí, né? Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, a gente está fazendo uma versão nossa também. Então, teve show de mágica ano passado, porque tinha uma pessoa que sabia fazer mágica, uma professora, aluna do Ricardo Scucuglia, foi aluna da Rosana, aluna do Ricardo. Aqui, ó, um monte de criançada, a Globo entrevistando a gente. A gente fez arte coletiva com mais de 500 pares de mão aqui para comemorar os 30 anos do GPIM e tal. Foi uma maravilha de festa e as pessoas doidas, assim, querendo ver esse desenho, que só uns 15 de nós sabíamos como é que ia ficar, mais ou menos, porque o Camilo Vianney, um grande artista aqui, nacional, internacional, e que mora em Rio Claro, nos apresentou essa surpresa. Então, a gente tem várias questões, ó, as crianças ali com as medalhas, esse professor aqui é do Sul, entendeu? Vem sempre gente de Minas, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, sempre, e Mato Grosso também, entendeu? Então, aqui temos alunos, professores, tudo mais, e a gente praticamente tem, não é, aqui né, na nossa última versão, tivemos 21 estados participantes, e nós criamos, não é, uma categoria nova que eu vou falar embaixo, tivemos 200 participantes, e fora muitos que entraram, e a gente não via, gente que não se registrou. Tinha um dia que tinha filho sentado no colo do pai, queria saber se ganhou ou não, e etc. Tá? Então, a gente tem isso daqui, ó, convidamos aqui a gauchada aqui, ó, 30 a 31 de agosto, eu acho que 3h30 de ônibus chega aí em Pelotas, entendeu? E aí, então, dá uma chegada lá, vai ser uma festa muito bacana aí e tal. Estou vendo aí, ó, o Arthur Medeiros, aluno da Maitê, da Maitê, quase do seu tempo, Débora, e aí, e agora já orienta aqui na pós e tal, aqui, e está vindo aqui, então a gente está presente aqui com várias dessas ideias tal. Os vídeos devem ter 6 minutos. Se alguém quiser, tem o fórum, não é, que eu já disse agora, de Roraima, eu vou estar lá na final da mostra também, e tal. E temos aqui o 8º festival com as categorias, ó. Então, vocês não podem mais se inscrever agora, mas podem estar olhando, as playlists estão todas disponíveis. Amanhã saem as playlists das categorias dos finalistas e as pessoas vão estar aqui não é, participando. Ó, essa daqui que é importante, talvez, tem para quem é mestrando, professores em ação, que a gente vai colocar, e desde o primeiro festival a gente teve que criar essa categoria aqui. Porque tinha um engenheiro que mandava, tinha uma pessoa da computação, tinha uma professora de 1ª a 4ª que não teve, etc. Tal, tá? De 1ª a 5ª, desculpem agora, e colocando, então a gente está colocando aí várias dessas categorias. Ó. Professores em ação, e essa aqui, Maurício e Débora, não sei o quanto vocês sabem disso, mas é o meu xodó. Então, a minha pesquisa, a minha coisa atualmente é
o Biratã até a alma, para quem estava lá na minha palestra, é Janos, é a metáfora que ele pôs na metáfora aqui desse livro daqui, né? Uma cara para o futuro, uma para trás, então é etnomatemática, você entende, com tecnologias digitais, a ideia da gente tentar enfrentar a crise global também, ajudando a preservar as culturas indígenas do nosso Brasil. E lá no ICME eu já articulei também para esse movimento virar internacional e a gente ter vídeos em que a etnomatemática esteja sendo preservada por meio de cultura digital. Não é? Ministrei uma palestra agora, outro dia, com parte de uma oficina lá no Mato Grosso, espetacular, com as pessoas respondendo para mim na sua língua natal e eu estando na mesma posição que vários de vocês ficam, se estiver ouvindo falar alemão ou mesmo inglês, você entende? Vendo assim aquilo e ele se expressando de uma maneira muito interessante. Então, isso está crescendo muito. No ano passado tivemos 4 vídeos inscritos, esse ano foram 14, você entende? Eu estou doido para ver quem que a comissão lá vai ter escolhido como os premiados, e a gente vai estar vendo, não é? Esse daqui, que é outro vídeo para vocês estarem dando uma olhada, não é? Que é esse vídeo daqui sobre a etnomatemática presente nas pinturas, né? Corporais. Aí o link, de novo.
E aí, gostaram? Muito legal. Muito lindo. Não é uma coisa bacana? Eu convido muito, muito mesmo vocês a estarem vendo o resto da playlist. Eu pus o link aí, você entende? E coloquei para vocês verem como a Débora se emocionou. Eu vejo assim, às vezes, gente, esses vídeos eu vejo aqui, sabe, tomando café da manhã, o dia que começa a ler as notícias, está tudo meio errado, assim, eu falo, deixa eu, né, aí eu ponho os vídeos desses, fico às vezes ouvindo, aí até me levanto, a Débora, o Maurício sabem, me levanto da mesa do café que está aqui perto e venho ver, entendeu? Às vezes vejo no celular ou tal. Então faz muito bem, às vezes, para a saúde, e vocês veem que, gente, isso permite que a gente apresente um projeto desse fantástico de intercâmbio intercultural entre uma escola da cidade, no interior do Mato Grosso, com uma escola numa aldeia indígena, não é assim, dentro daquele terra dos povos e tal, e que a gente vê, não é assim, a beleza, né, das pessoas falando daquela comunidade e tudo mais. Então, eu convido vocês que estão aqui, se não tem essa possibilidade, vamos fazer o vídeo da galera da matemática, do hip hop, do skate, né, que está na moda agora com as Olimpíadas, do canguru, que a gente não para de falar que agora que voltou da Austrália, né? Maurício deve estar com os cangurus aí também, você entende? Com os koalas, mas, pô, a gente vendo, quer dizer, assim, a possibilidade que a gente tem com esse vídeo e com outras ideias aí. Então, era isso, não é, que eu queria estar colocando aqui muito para vocês. Estava querendo apresentar essa possibilidade e dizendo que, do ponto de vista teórico, vários de nós já vimos. Quer dizer, o vídeo ele é um produto de seres humanos com mídias, de estudantes com professores, com CapCut, com software, com tal, com tal. Mas no momento em que ele se torna vídeo, como a gente viu agora, ele se torna parte desse novo coletivo pensante dinâmico que é formado pela Débora, pelo Maurício, pelos outros, pelo Baço, que estão aqui, a Marilane, o Alvino, e que a gente passa a ter essa outra voz aqui sendo colocada. Então, se aquele vídeo feito, né, a gente pode pensar nele como um produto, não é, dentro daqueles triângulos da teoria da atividade lá, como sendo um produto da Pamela, do Zé Fernandes, da Valdirene, né, que eu tive a chance de conhecer online já 2 vezes, né? Esse ano para o festival nós fizemos entrevista com várias pessoas e ela foi uma das entrevistadas que a gente fazia para estimular a fazer isso. Parece que deu certo, são 14 vídeos nessa vez e tal. Não tivemos ainda, né, a participação forte da comunidade quilombola e tal, mas isso vai vir com os tempos, entendeu? E eu acho que isso é muito importante para a democracia do nosso país. É muito importante a gente ter esses vídeos participando politicamente também, como a questão dos lares, que a gente já colocou aí com Débora, do ponto de vista dos humanos. Ele, que produto de seres humanos com mídias é, se torna uma nova parte, um novo coletivo, como a gente está vendo aqui. E eu acho muito importante que a gente esteja fazendo isso, como a gente já está aqui fervendo, já aqui com 10 projetos e 14 coisas e 8 artigos saindo, fora o que já saiu com o Valci e outros, sobre inteligência artificial e tal, porque, mais uma vez, todo mundo dizia, pô, mas tem que ser contra. Mas como ser contra? Era a mesma coisa que falavam com as calculadoras, com os computadores, com tal. A questão é a gente saber como utilizar e ver que usos que a gente quer fazer e não deixar que usos como esse, que estão sendo feitos na rede estadual de São Paulo, pelo seu governador Tarcísio, pelo seu secretário da Educação Federer, que são, no meu ponto de vista, um assassinato à educação, são crimes contra a educação, que eu espero que eles um dia sejam reconhecidos. Não é assim? Então, a gente tem que estar lutando contra essa questão e, por outro lado, nós temos que ter aqui nos equipando, vendo a possibilidade do vídeo e criando multicomunidades. Né? A UFPEL teve, né, um festival junto com a gente, que era estudantil, que não era de matemática, mas era só de estudante. A gente criou esse, a USP criou um, parece que parou, mas tem esse de Roraima agora, tem esse de uma escola em Ribeirão. Isso está pipocando por aí, porque eu acho que as pessoas não vão aguentar o sufoco de uma informação, de um currículo pasteurizado de cima para baixo,
numa sociedade que não precisa disso, que basta apertar um botão, inclusive do chat GPT, e eu vou ter aquela resposta com índice de acerto maior do que do estudante do 9º ano que ficou lá dormindo, vendo aquilo. Né? Mas quem estiver fazendo um vídeo é uma outra história. Muito obrigado, Débora, muito obrigado, Maurício, Alvino, Marilane, Basso, quem mais eu estiver esquecendo aqui, o nome de todos os outros eu nem conheço. Perguntas, comentários? Que depois que eu aceitei, eu vi que tinha culto hoje, né, Maurício? 8 horas tem Flamengo e Palmeiras, tá pensando? A coisa é firme, pô, o negócio é duro. Ai, Borba, muito obrigada pela tua fala, né? A gente agradece muito. E, pessoal, estamos abertos para comentários e perguntas. E quem quiser vai abrindo a câmera aí para explodir a internet do MConf. Tem um limite, mas enfim, até 7 ou 6, 7 dá para botar. Apareçam, a gente gosta de ver vocês, né? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, esse grande mestre, né, das tecnologias e aí abordando essa temática, que é líder nacional e internacional nas questões dos vídeos, né, agora recebendo prêmio, né, de extensão, Marcelo, com um projeto tão gigante. Eu só tenho que agradecer né, você compartilhar essas questões com a gente num momento tão difícil aqui para o Rio Grande do Sul e que nos envolve numa outra perspectiva, né? Eu vejo que você está juntando coisas muito legais, então a minha primeira pergunta é nesse sentido, né? Nessa visão, nessa perspectiva socioecológica, né? Como é que tu já está... eu vi aí esse vídeo que a Débora se emociona, que é interessante, com certeza aprender com os povos indígenas, né? Aprender com essa cultura é um caminho, né? Eu também estou discutindo essas questões da exclusão, já falei desse futuro ancestral, mas eu queria te ouvir nesse sentido, né? Quais são agora os teus próximos projetos, já estando em articulação ou não? Qual é a demanda em termos de vídeos e essa perspectiva socioecológica, né? Como é que tu tá? Você sempre é um grande idealizador, né? E acho que essa imaginação, essa criatividade, esse envolvimento com questões novas, né, são muito gratas à educação matemática, né? A gente aprende muito, né, com esse potencial criativo. Então, nesse sentido, quais são os próximos movimentos unindo vídeos e a perspectiva socioecológica, né? Essa é a minha pergunta. Olha, Maurício, eu tenho que, bom, primeiro agradecer suas palavras aí, a lembrança do prêmio de extensão, que foi realmente uma surpresa e, ao mesmo tempo, coroou, né, o trabalho que vários de vocês, né, que você ajudou a fazer aqui, né? Eu sempre digo que esse trabalho foi muito coletivo, porque a gente fazia esse trabalho de professores, né? Eu citei muitas vezes no texto e tudo mais a professora Miriam Penteado, que era, né, trabalhava muito com professores, e dentro a gente fazia a divisão, como vocês sabem, várias vezes, e aonde cada um das pessoas pisava, eu não pisava, e a Miriam era muito com professores, ela a principal pessoa, né? Depois a ex-orientadora, o Maltempe, viu isso mais, depois numa outra fase e tal, e eu via mais secundariamente vendo. Mas sempre eu estava preocupado com essa ideia da gente estar atingindo, não é? Porque eu sempre fui contra a educação matemática pura, né? Tá lá a bronca que eu dei nos europeus, em alguns deles e tal, não é? Em vários dos nossos colegas que depois de criticar a educação matemática pura, não é? Ficam, né, na música do Caetano, do avesso, do avesso, do avesso, que é muito legal, mas pô, não para fazer com dinheiro público, com, né, milhões de reais, né, do CNPq, da CAPES e tudo mais, a gente tem que, em algum momento, dar uma volta para isso, né? E, nesse sentido, eu fico sempre com inquietudes, né? Eu prometi a mim mesmo que eu não ia ser 4 anos vice-coordenador da CAPES e 5 depois, não era nem tão grande assim, mas foram 9 anos, e perder a pesquisa. E consegui, entendeu? Foi uma passagem ali difícil, entendeu? Estou conseguindo. E depois a aterrissagem aqui também vem pancada
pancada nas pernas, como se diz que eu aprendi lá, que o bumerangue joga na perna do canguru para bater na panturrilha e o mano ir lá e caçar ele. Rapaz, o que teve de bumerangue na minha perna aqui não é fácil, mas, pô, entendeu? Eles nunca pegaram ainda de vez, vai indo, vai levantando, o negócio vai indo ali para frente. E, Maurício, quando parece que olha para um lado, fui lá, não é, escolhido, e as pessoas viram em várias das questões, me chamaram, eu ainda na CAPES, desesperadamente aceitei, mas sabia que estava encerrando aquele ciclo e disse, olha, vamos entrar nessa questão. O socioecológico não existe, né, enquanto tendência, enquanto nada. Então, fomos pensando, mas eles sabiam de coisas. Primeiro que eu fazia como cidadão, que era plantar árvore, que eu não conseguia fazer nada, entendeu? Eu fazia com meus domingos. Tá, deixei de ir ao Rio, gente, para a praia de Ipanema, que vocês sabem que eu adoro, tal. Quem não sabe aí fica sabendo agora, mas, pô, porque eu queria plantar árvore. E eu estava vendo isso e essa urgência e estava acreditando que, quem sabe, né, eu não contribuo para o efeito borboleta, né? Quem sabe eu plantando ali, né, tem 3 mil em pé aqui, das 5 mil que nós plantamos, a gente não dá algo que impeça, né, aquela seca mais global ou a próxima enchente, né? A gente não sabe, né? Isso a Débora depois da próxima aula aí né, dos diagramas de fase de tudo aí, a gente vê nos momentos que eles vão depois naquelas curvas e não voltam nunca mais e tal, né, que pode ser a próxima enchente, que pode não ser no sul, e pode ser um pouco mais aqui para cima, do Espírito Santo também, ou pode ser no sul de novo, né, e que a gente está todo mundo vendo aqui. Então, isso foi surgindo, Maurício, e isso está agora em consolidação e juntando. O que juntou muito, e que foi, eu tenho que agradecer aos deuses, aos orixás, todos que você falou aqui agora, tal, não é? Porque, cara, eu estou assim na CAPES e tal, e terminando, e me chama, eu não sei de onde que surgiu aquilo, para dar a palestra de abertura do Congresso de Etnomatemática, você entende? Sobre tecnologias digitais e etnomatemática. Eu não conheço ninguém, eu não conheço, entendeu? Assim, né? Ou até algumas pessoas que eu conheço lá, eu confesso, tenho certeza que não me convidariam, tal, você entende? E tal, e aí, de repente, surge lá, você quer? Eu falei, claro, claro, entendeu? Porque eu já estava pensando umas coisas. E quem de vocês aqui conheceu o Chateau? A Débora ou o Maurício? O Maurício, né? Então, assim, então o Chateau é o primeiro indígena doutor em educação matemática, não é? Aqui fez mestrado e doutorado com Biratã, morava aqui em Rio Claro e morreu num trágico acidente de carro depois em Mato Grosso do Sul, junto com outros colegas aqui do nosso programa também, voltando do encontro da ESBEM de Campo Grande, indo para Dourados. Acho que era essa a direção. E então, num acidente automobilístico. E com o Chateau, era 2008, eu estava na Conferência de Roma dos 100 anos do ICMAI, que estão falados lá agora na conferência também, na abertura e na conferência do Biratã, da palestra que ele deu 40 anos atrás, e chega essa notícia da morte. Eu tenho vários e-mails com o Chateau, com a... Eu vou lembrar o nome dela, que foi minha aluna à distância, porque os 3 foram meu aluno presenciais e ela foi minha aluna à distância. Com ela, que a única decisão que eu falei que não ia tomar para eles era essa, que era decidir quem que ia submeter ao CNPq. E eu vou dizer, eu estava na época no CNPq, eu vou me abster dizendo que eu estou envolvido, porque eu dei assessoria para eles. Que era um projeto, com aquele vídeo lá de 2008, de fazer coisas com etnomatemática lá atrás. E aquilo ficou parado, você entende? E vai voltando, eu não sei se alguém soube disso, se foi o Chateau lá de cima, de algum canto que falou com alguém e tal, que convidou. E eu falei desse projeto, fui montando essas coisas. E daí surge essa categoria agora no festival, Maurício. E junto com isso, o socioecológico vindo, e as pessoas chamando, e as demandas pedindo, e pedindo coisas e tal. E éramos 2 ou 3 envolvidos aqui no Brasil, e eles vieram com toda essa questão agora e me escolheram para estar nessa fase final aí, e a gente organizando, e eu estou aí com aquele jeito, 70 pareceres ali e tal. Peço desculpa aí para os outros que estão me pedindo parecer, que eu não consigo dar mais, mas eu continuo parecido, Basso, não estou mais parecido com a CAPES, mas estou parecido com a comunidade internacional, sei lá. Então, é parecer demais para ficar parecido. Então, de qualquer jeito, aí, então, Maurício, eu diria que meu grande projeto é esse, e eu
digo para vocês em primeira mão, nem sei como, em junho eu não tinha nem tempo, porque o PowerPoint não estava pronto para a palestra do Biratã, mas a nossa pró-reitoria veio com um edital em cima da hora, colocando sobre extensão e pós-graduação. E eu pedi 60 mil e acabo de ganhar 45 anteontem, nem sei como é que é, para estar fazendo atividades de extensão com alunos da pós-graduação ligada com comunidades indígenas. E a grande novidade dessa é que não vai ser após em educação matemática, após em educação matemática, em geologia, em geografia, as 3 que quiserem entrar juntas. Então, nós vamos estar fazendo vídeos de uma maneira integrada muito maior do que do nosso programa. Foi uma maneira que a pró-reitoria nossa teve, escutem administradores, de induzir a pós-graduação a fazer extensão. Então, a Heloísa teve lá, a nossa coordenadora, que passar pelo conselho, dizendo que agora quem fizer atividades como essa vai valer até 4 créditos dentro do diploma e sei lá o quê, senão não podia nem ter. E com isso eles induziram. E não tinha nenhum maluco querendo fazer isso, porque não falava que tinha bolsa, né? Você sabe, quando tem bolsa, quando tem jeton, todo mundo quer, né? E aí, quando não tem, eu falei, né? Eu já digo aqui no departamento para a nova geração, que eu falo, a única coisa que eu não quero é coisa que dê dinheiro. Então, todas as GRs de chefia e tal não me pertencem, nem as do PIBID, nem as do PET, nada disso me pertence. Estou em outra dimensão já, outra vibe. Então, essa não tinha, eu fui lá e, ficou um negócio muito bacana. Então, esse projeto já tem algum financiamento, Maurício. E isso aqui está se tornando agora um centro de pós-doc, em que a gente está fazendo muito dessas coisas acontecer. Então, tem a de socioecológico está mais incipiente, mas eu tenho uma pessoa aqui, por coincidência dessa da vida, que eu conheci aí no Sul, você entende, presencialmente, um professor de Minas. Ele fez um monte de coisa com modelagem, inteligência artificial e questões socioecológicas em curso de engenharia. Você entende? Então, é claro que está ruim, ele, obviamente, né? Eu estou aprendendo com ele, mas ele está aprendendo muito aqui na escolinha GPM, fazer pesquisa, artigo, está com 5 artigos circulando aí pelos periódicos e tudo mais. E a gente está montando um grande projeto que junta inteligência artificial com vídeos e tal. Então, isso está aqui, já tem versão alfa, beta, na caminhada. Alguns de vocês devem ter visto a foto aí do Instagram, então era verdade, estava tendo, entendeu? Estava tendo no Stories ali, estava tendo muita conversa ali e saindo coisa, você entende, com a gente fazendo isso. Então, eu diria que esses são os grandes projetos e que a gente espera estar abarcando mais gente e que está me fazendo viver, que vocês não devem estar vendo por causa disso aqui, mas devem estar vendo os olhinhos brilhando agora. Eu vejo vocês mais embaçados, mas pelo menos vocês veem meus olhos agora e não o reflexo. Mas é muito, mas como agora já acabou o PowerPoint, não precisa muito aqui mesmo. Então, isso está me fazendo brilhar. É as coisas que mais faz. Plantar árvore domingo de manhã, agora está na seca, tem que esperar vir a água, fazer sei lá o quê. E, obviamente, que dançar, isso continua igual, como, né, vocês devem ter visto aí em agosto, isso continua igual, de vez em quando vem aqui. Outro dia, um cubano aqui me definiu melhor, ele falou, Marcelo, eu já entendi, você entra dançando, aí na segunda você cansa, na terceira você vai, e na quarta você começa a pegar energia e não para mais, né? Falei, não, mas não é nem na terceira, não, só na primeira, às vezes, ou na segunda, tal, eu pego a energia do cansaço, entendeu? E do álcool também, eu tenho que dizer, mas, a gente vai ali, vai, né, queimando um pouquinho de pro álcool. Mas é esse meu projeto, gente. Eu queria muito convidar mesmo vocês para estarem pensando muito sobre maneiras de articular isso. A crise sócio, esse projeto que é o mais assim, tá o incipiente que está vendo, mas que a gente está publicando coisas mais em inglês agora, mas também em breve em português, é fundamental a gente está chamando atenção para isso, porque o que a gente está fazendo com a diminuição do desmatamento da Amazônia, que o Lula anunciou de maneira tão alvissareira, é apenas diminuir a derivada segunda, mas a primeira continua lá, entendeu? Está desmatando, está aumentando a área desmatada, só que ela está aumentando menos, você entende? Então, a gente não começou nem parar, que é o plano para 2030, você entende? Era para antes, mas muito menos replantar e recolocar onde der.
e recuperar uma parte dos pastos e etc., tal, aonde der para isso. Então, a gente está muito atrasado em relação às exigências da tal do planeta Terra, né? O Ártico e a Antártica estão dissolvendo, não é? Então, Ipanema pode virar Veneza, gente. Eu estou querendo, né? Porto Alegre, pode ser que a Baixa Porto Alegre vá virar Veneza, não é? E a gente, isso hoje em dia não é. Eu falei isso para meus colegas de Ipanema outro dia, eles falaram, pô, você está maluco? Eu falei, não estou, você entende? Mas como? Basta subir 10 centímetros a praia de Ipanema, se vocês lembrarem lá, vocês vão andando plano, vocês chegam no topo, depois uma descidinha é a lagoa. A lagoa só tem descidinha, mas é tudo plano ali, você entende? Basta subir um pouquinho esse nível e dar uma ressaca, você vai passar a ter isso. Todos os carros dentro da garagem vão virar massa falida, você entende? E você vai ter, às vezes, circulação em alguns cantos de Ipanema ao Leblon com isso. Desculpem a carioquice aí, mas todo mundo, né, quem ainda não foi, tente ir. Tem uma contradição, né, em viajar. Então, cada vez que você viajar, planta 5 árvores nativas aí, pelo menos, para você ir aliviando a culpa sobre isso, entendeu? E se puder, faça que nem eu, vá trabalhar de bicicleta, né? Eles sabem aqui que é verdade, entendeu? Né? 31 anos de Unesp, deve dar 30 anos de bicicleta em um ano só de carro, e olhe lá, entendeu? Né? Tá? Então, isso é algo para vocês fazerem. E, se possível, chegue na minha idade com os olhos brilhando, cheio de ideias, cheio de projeto novo, entendeu? Que é isso que é tesão, é isso que é ser jovem. O resto, entendeu? Tem gente com 22 anos, infelizmente, velho às pampas, entendeu? Agora, isso é verdade. Eu cheguei já são 21, né, anos, fora os que eu vou visitando aí. Eu sou testemunha ocular que você planta árvore, sim, né? Aquele horto, sua visitação, e a dança nem se fala, né? Então, testemunha ocular, com certeza. A gente aprende muito contigo, né, Marcelo? Hoje eu digo assim, vou fazer essa homenagem a ele. Ontem meus alunos vieram para cá fazer orientação ontem à noite e trouxemos, eles trouxeram um chileno aqui. Eu disse, bem, eu vou acompanhar o Marcelo em homenagem, né? Os guris com orientação aqui trouxeram esses chilenos bons pra caramba, né? Esse Santa Rita, assim, especialidade. Se surgir, então eu digo assim, vou fazer essa homenagem a esse grande amigo e com agrado. Tá aí o Pablo orientando, estava aí ontem a gente com rodada de pizza, orientação e um bom vinho, né, para acompanhar. Então, tem que só agradecer mesmo. Com certeza te traremos aqui ano que vem, porque a nossa comemoração dos 20 anos teve que ser adiada, né, em função de voos e tudo. Nosso planejamento é março, então, assim que a gente tiver as coisas mais definidas, eu volto a te ligar para a gente combinar isso, essa tua visita aqui, com certeza. Já vai ser com doutorado, aí já 20 anos é abertura do doutorado, entendeu? Queira Deus, a Deus. Aula magna, estou me convidando, assim, para a gente falar da tal e pronto, e a gente já vai logo explodir tudo, entendeu? Mas, pô, vai dar certo. Muito legal mesmo o carinho gaúcho aí comigo. Mais alguém? Borba, eu queria comentar. O Pablo quer falar, Pablo? Pode falar você. Desculpa. Não, eu ia só fazer o adendo da nossa aula desde de tarde, prof. Débora, que eu fiquei sabendo hoje de tarde também e achei preciso investigar mais, mas que na Arábia Saudita eles deram a cidadania para uma inteligência artificial, a Sofia, que daí ela teve toda uma discussão sobre os direitos e deveres de uma inteligência artificial, do robô. E ela aparece fazendo entrevistas e outras coisas, mas eu quero investigar ainda mais. Não sei se o professor já chegou a ver sobre. Não, Pablo, e nós estamos aqui abrindo em duas frentes, tentando ver todas essas questões éticas, a questão, né? Vocês vão ver uns exemplos daqui a pouco. É muito fácil, assim, hoje em dia, eu pegar e pôr uma fala na boca do Maurício aqui e pronto, você entende? E ferrar com a vida dele, se eu quiser, se eu pagar umas coisas aí ou tal, ou todo mundo fazer algo como isso. Então, tem essas questões éticas, tem essas outras questões tal, tem essa dimensão bastante problemática de seres humanos comidas daqui a pouco, que pode ser que você não saiba quem é quem, não é? E tem várias dessas
Isso só não pode nos impedir de estar, você entende, acompanhando o que os estudantes já estão fazendo. Ano passado, quando surgiu o ChatGPT, chegando dando a disciplina tecnologias, eu falei para os alunos, ele falou, pode usar? Eu falei, a única questão é dizer como que usou e tal, entendeu? E vamos ver, eu fui aprendendo, entendeu? E aí saiu aquele artigo com Valci, a primeira coisa a gente colocando. Aí eu peguei lá de trás o que as pessoas aqui conhecem mais, olha, problema não é uma noção neutra, problema depende também de para qual coletivo, não é? Se eu perguntar quanto que é 4.553 vezes 3.552, isso pode ser um problema para uma criança interessada, porque pode ser que ela tenha interesse naquilo, se ela tiver com lápis e papel. Se tiver com a calculadora, não é o problema. Digita ali, né, aquele negócio e sai em 2 minutos. Então, a mesma coisa. Que problemas que eu posso estar gerando para um coletivo de estudantes com chat GPT? Essa é o que a gente pergunta lá. Que problemas eu posso estar gerando com os vários softwares agora que estão fazendo vídeos? Não é? Com esse que põe a voz do Lula falando inglês, entendeu? E o Lula falando inglês melhor que o meu, cara, entendeu? Assim, mandando bala e assim, sabe? E com a voz dele, o timbre e os lábios, eles conseguiram alterar. Não dá para ver que ele está falando, você entende? Minha gente, que eu queria, e aquela voz assim dele e tal. Então, é muito incrível isso. Tá? Então, a gente vai ter que estar aprendendo, não é, a lidar com isso. E o da Arábia Saudita eu vou deixar para o Pablo descobrir e dizer para a gente. O Pablo tá vendo isso, né, com fake news e as deepfakes agora, porque daqui a pouco eu provo que o Marcelo matou o vizinho, entendeu? Isso. Eu trago o vídeo e mostro que o Marcelo matou o vizinho. Então, essas questões de o que está acontecendo aí precisam urgentemente ser investigadas. Marcelo, o outro Marcelo, seu xará, que você conheceu lá no fórum em Floripa, né, está investigando ética com IA também, que é justamente isso. O que rola? Isso. A gente não sabe, né, Marcelo? Vamos precisar da tua ajuda aí para a gente estar pensando nessas questões. Ninguém sabe, mas eu juro que a gente está vendo aqui, a gente está estudando a Pampa. A Sueli tem uma pós-doc também muito boa, mas ela está afastada agora do pós-doc porque está fazendo a livre docência, entendeu? Que aqui no nosso caso dá um grande aumento e tal. Mas ela é uma fera da computação e, ao mesmo tempo, está entendendo da educação matemática, então está vindo para isso. Mas é muito difícil, não é fácil lidar com essa questão. O que me dá assim um pouco, já me gerou até ansiedade, mas não dá mais, é porque era a mesma coisa com os computadores. Eu lembro das pessoas querendo quebrar eles, mas eu não sei se vai ser a mesma coisa, e em geral não é. Então a gente vai ter que estar vendo aqui, né? Então, de novo, a frase do Nilson Machado, né? O computador que pode ser substituído, não, o professor que pode ser substituído por um computador deve ser. Agora, com a inteligência artificial, o que está acabando é que o projeto 2 da onda Bolsonaro, Dória, Tarcísio, Féria, é acabar com o professor de vez. Então, quer dizer, não abre mais concurso quase, aí você cria um passador de slide e você se apoia em leis que não tem mais professor. Então, você passa a ter um passador de slide e quem vai responder? O chat GPT. Então, esse é o projeto que a gente tem que combater, mas tem que estar entendendo para estar lá dentro, entendeu? Se não estiver entendendo e não entender e reduzir, né, educação a testes e reduzir educação a transmissão de determinados conteúdos que estejam naquela grade, a grade que prende a BNCC, etc., não dá. Você entende? Então, é isso que a gente vai ter que estar vendo muito. Então, nós estamos aqui movimentando, fazendo várias dessas coisas. Quando você tiver coisa escrita disso aí, você manda. E, Maurício, eu queria dizer que o Maurício vai lembrar, a Débora vai lembrar também, né? Eu apanhava que nem boi ladrão, porque falava que mídia era parte do ator de produzir conhecimento. Não é fora tal e pronto. Não, mas não era tal. Aí veio essa questão tão... E é muito difícil, né? Aqui, para escrever isso aqui, a gente ia umas 500 vezes, porque volta e meia eu estava falando, eu estou produzindo conhecimento com a mídia, etc. Tal. Então, tinha que pôr sempre na voz passiva para dar jeito tal. Isso agora está mais fácil. Qual é a vantagem disso? Qual é a desvantagem disso? É isso que a gente vai ter que ver. A vantagem é que ele está atraindo mais gente. Gente que odiou isso a vida inteira, agora está gostando, entendeu? Está gostando, está falando e está chegando, entendeu? É surpreendente.
Gente, por outro lado, que nunca lidou muito com essas questões, vai ter um determinado problema e vai ter um determinado fascínio, porque não viu o que é falar que mídia produz conhecimento quando era o Grafimática, quando era o Cabri, entendeu? Quando era o logo, não é assim, fazendo. Então, pô, estou dizendo, claro que ele é ator também, não é? Tem um design do Paper e equipe por trás do logo e ele está lá impregnado de humanidade. Ao você começar a lidar com ele, ele te impregna de tecnologia também. Como ser humano, né, a gente só deixou de ser nômade com enxada, com várias outras tecnologias lá de trás. E isso o Barbudo já dizia, né? Se não no manifesto, eu esqueci aonde. Né? Mas o Karl Marx já dizia algo como esse. Então, a gente também, mas ele não colocava essa outra visão. Né? O Álvaro Pinto, uma tendência marxista, queria colocar, não, é tudo produto dos homens. Tive vários debates animados com o Tebaldi, ex-aluno da Sueli aqui, com a época com a Silvana Santos, que voltou para fazer um pós-doc aqui também e tal. Vários debates animadíssimos sobre isso. Né? Eles sentaram para rediscutir esse livro, puseram esse livro com o Álvaro Vieira Pinto e tal. Então, mas eu já falei, não, o Álvaro está bom para o tempo dele, mas ele não viu uma parte disso daqui e ele está com essa divisão entre seres humanos e tal. Então, se foram as crianças que sequestraram a Debbie, ela caiu, mas de qualquer jeito, ou a câmera só que ela fechou, vai ver que é isso. Tá? Mas, de qualquer jeito, ela está aqui sim. Mas é isso, a gente está numa encruzilhada mesmo, entendeu? E a gente vai ter que ver isso e a gente vai ter que conseguir, por um lado, esse sucesso, e a gente vai ter que tomar muito cuidado para não ser utilizado. Como está vendo, Maurício e Marcelo dizem que são a favor da inteligência artificial. Então, chega o governador Tarcísio do Rio Grande do Sul, ou o Leite aí, ou tal, então eu vou ter isso para fazer, eu não preciso de professores, e aí, já que eu não atendo piso, eu não atendo piso nunca mais mesmo. Tá? Aqui em São Paulo, a situação é lamentável, gente. Quase que uma aluna minha de doutorado não consegue fazer o trabalho de campo, porque foi mudando as aulas e não dava, porque a Marilane, se não apertasse o botão aquele tanto de vezes, não conseguia, depois ia ser punida. Você entende? Então, nós estamos falando de 1984. Acho que está na hora, Maurício, de fazer um seminário sobre 1984, o livro, e colocar e ligar com São Paulo aí, ó. Seus alunos do cinema aí já podem fazer o próximo roteiro. Já deu o roteiro aí. Só pede falar. Agradecemos a ideia ao Marcelo, mas, vai desenvolver isso tudo, mas é fácil pegar o 1984 e o que está acontecendo na escola aqui agora de São Paulo. Entendeu? Assim, é impossível, né? Assim, né? O Baço, você vai lembrar também que Maurício talvez menos, mas a Marilane também sabe, tal, essa da deepfake ou tal, dá para fazer até sem inteligência artificial, né? Dá para fazer até na lista de e-mail, bastava tu dormir e acordava no dia seguinte na lista de esconderijo. Era só a lista. Essa agora, Nossa. Imagina com inteligência artificial agora, bicho, vai ter hiper, super deepfake, entendeu? Tu vai sair, vai ter... Essa eu não sou testemunha, mas fiquei sabendo. Desculpa, gente, mas eu não resisti essa agora. Mas vocês estão vendo que é só sorriso aqui agora. Eu sou um bom ex-marido, entendeu? Ó, desculpa vocês que não entendem a piada, é para não entender mesmo. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende, deixa quieto. Vamos voltar para uma última pergunta, que o Mengão já entrou em campo. Mas, não tem problema. E eu não fico vendo na outra tela, não, tá? Não faço essas coisas, não. Acho que a Débora tinha uma pergunta, mas ela caiu, né? Ah, tá aí. Ela caiu. Desculpa, gente, eu tive que descer para pegar os pacotinhos. Ó, tá, oi. Olá! Ai, calma. Depois vocês falam mais, tá Oi. bom? Bem baixinho. Tá bom. Tá lá em cima. Depois a gente pega. Eu sabia que era isso, tá vendo? Nós falando sobre isso acontecer. Daqui a pouco vai voar sapato. Então, fala logo, Débora.
Não, rapidinho. O que eu ia comentar é que, primeiro, assim, queria agradecer, né, a palestra e parabenizar pelo trabalho. Eu acho que está muito bacana, assim, o desenrolar de tudo, né, que tem acontecido ali com os vídeos, com essa tendência do socioecológico, enfim, tudo que tu comentou. E não vai ter sapato, vai ter criança. E eu queria comentar, assim, que os vídeos, em particular, a gente usa bastante aqui com o pessoal da graduação, né? Então, sempre tenho mostrado para eles nas disciplinas os vídeos do festival. E aí, acho que até a partir disso, também a gente tem pensado o trabalho do Emanuel, que vai lidar também com modelagem e vídeos, né? E dessa maneira, tentando pensar o projeto de modelagem a partir de algum vídeo que eles escolhem. Assim. Então, tem o trabalho do Neil, né, que trouxe um vídeo e propôs o vídeo-resposta. E a gente agora estava tentando pensar, a partir de um vídeo, os alunos fazerem um vídeo de pergunta, né? Um vídeo de problema. Então, talvez vai sair algo nessa direção ali no trabalho do Emanuel. E também queria comentar sobre o trabalho da Érica, é uma pena que ela não está aqui. A Érica tem um trabalho que veio da pandemia, e a gente tenta fazer também uma discussão ali envolvendo educação ambiental e modelagem. Eu realmente espero que ela consiga avançar nesse trabalho, porque né, a gente está assim, um pouco enrolada no prazo, mas com alguns autores da educação ambiental podendo pensar essa amarração, né? E aí, só para comentar mesmo, assim, e trazer mais para dizer, assim, que o trabalho continua nos inspirando aqui, né? Como o Maurício disse, a gente segue sempre aprendendo muito contigo e a gente vai levando conforme vai podendo, assim, essa experiência, né? E tudo que a gente trouxe ali da vivência com os teus trabalhos também. E, enfim, tomara que as coisas deem frutos. Depois, eu queria que tu me passasse se já tiver alguma coisa sobre o socioecológico, porque, de repente, eu posso aproveitar para o trabalho da Érica também, se não se importar. Então, eu já pedi uma orientação ao vivo aqui, né, como sempre. Porque aquela coisa orientadora é para o resto da vida, não é? Então, a gente continua assim também, né? E uma outra coisa que eu ia comentar, porque nesse trabalho de Emanuel, a gente está tentando estudar um pouco sobre a autoria. E daí eu queria agradecer porque a Andrea Dalcin, a prof, né, nos passou recentemente ali a indicação da gente ler o texto do Chartier. Obrigada, viu, Andrea? A gente começou a ler e a gente está conseguindo ler. Isso é uma coisa ótima, assim, de entender. Mas tem uma parte ali que é muito legal, porque ele fala sobre a questão do autor e do livro, e fala sobre quando as pessoas usavam pergaminho. Então, ele diz que naquela época que as pessoas usavam pergaminho, a gente tinha que segurar o pergaminho com as duas mãos e, portanto, tu ou conseguia ler ou tu conseguia escrever. E aí, então, se a pessoa queria escrever alguma coisa a partir do que estava lendo, precisava de um escriba para fazer isso. Gente, eu achei isso fantástico. Quando o cara falou isso, eu disse assim, meu Deus, eu lembro muito da discussão dos textos que a gente leu ali, Seres Humanos com Mídia, né? Que fala da questão da moralidade, de quando tinha o quadro, a lousinha das crianças. Então, eu achei muito legal. A gente fez essa amarração, assim, com uma coisa anterior ainda, né, que a gente não tinha visto. Mas pensando que realmente, né, algo que era tão diferente, assim, outro modo de escrever, outra tecnologia, enfim, influenciando, né? Então, enfim, comentários aqui na minha cabeça, Bárbara, nem é tanto pergunta, é mais era para contribuir, né, das coisas que a gente está pensando, assim, com base também naquilo que tu já está fazendo e parabenizar de novo. Babu! Oi, Bárbara. Babu, tudo bem? Agora você tem que me ouvir, ó. Agora você não pode falar e tem que me ouvir. Agora eu quero ver se eu me ouvir. Não vai ouvir, minha amor? É a primeira coisa, Débora. Eu pus aqui o site do Wikimai Study 27, tá? Para vocês que estão começando a carreira aí, o Wikimai é quem organiza o WICME, como essa conferência agora na Austrália, onde estávamos Maurício e eu e mais 2.500 lá, de 97 países, tá? O Brasil teve uma presença muito razoável, de 1%, algo assim, entendeu? Acho que deve ter dado uma coisa bem legal para a gente lá. Devia ter mais do que... Devia ter uns 30, eu diria, né? Então dá perto disso daí. Eu diria, ele organiza também estudos temáticos. 2 já foram no Brasil aqui em Águas de Lindóia, por um acaso o Rômulo organizou um deles, o Rômulo Lins, não é? E outros, eu esqueci quem estava organizando aqui, mas de qualquer jeito eu fui aos 2, tá? E não era organizador aqui, mas fui aos 2, que era muito aqui perto. E esse agora é o primeiro que é para frente. Todos os outros eram sobre coisas consolidadas. Estudo de geometria já teve o segundo agora na Suíça, formação de professores, o segundo foi aqui em Águas de Lindóia, porque foi dos primeiros que teve lá atrás, e por aí vai. Esse agora vai ser do futuro. Aí, Deb, tem o documento
que nos deu muito trabalho aqui, aquela autoria tal de 300 mãos, tem pontos que a gente já viu agora que tem que melhorar, porque a gente foi dar uma palestra em cima dele no discussion group lá e viu que tinha que estar mudando, então, mas é um começo para vocês estarem pensando, não é? O Carreira aqui no nosso programa é que lidava mais com isso, você entende? Mas não era nem tanto nessa dimensão assim, de estar a gente se aproximando de uma crise ecológica. E uma aluna da Dona Lourdes foi que me chamou a atenção para esse artigo do Biratã, que eu tenho usado muito de 2018, no qual ele previa pandemia, você entende? Não é? Falava de pandemias e tudo mais, né? O mestre sempre na frente e tal. Então, aí está essa outra questão. Sobre o trabalho da sua aluna aí, socioambiental, estou muito interessado, assim como nesse livro, essas outras coisas, vocês mandem aí também e tal. Não tem agora, em breve vão ter vários artigos, mas no momento eles estão na fase de revisão, tá? Eu posso, então, dizer que eles estão indo e voltando, agora eu diria, final de agosto que vai ter muito artigo, tá? Ou meio de setembro e tal. E, então, para estarem vendo, e alguns vão ser aqueles que não tem nada a ver com sócio ecológico, mas acaba entrando, a gente passou a régua aqui não, mas chega na hora o fulano, o ciclano, o outro, e tem que dizer, e entra a educação matemática pura ou tal. E vários estão nessas várias tendências que não tem, é uma nuvem, né? Então ninguém sabe exatamente o que é isso, né? Então a gente está criando e está tentando fazer esforço, mas eu faço, né, assim, a ideia de que a gente está fazendo, né, cada vez mais, não é, extensão, ensino, não é, e ações como essa, como a gente está fazendo, não é, pô, dar workshop, eu estava de férias, mas workshop para as comunidades indígenas, o Fernandes me chama, eu falei, eu vou, entendeu? Aí, pô, 1, 2 horas eu vou lá, falo e tal, estou de férias, né? E a Deise foi lá e, poxa, a gente está cheio de coisa com populações indígenas trabalhando com inteligência artificial e vendo coisa e fazendo vídeo, você entende? Então, vendo coisas com isso também, juntando, ou seja, é Janus, essa ideia do Biratã demais de você ter o Deus de duas faces, em que ele olha para frente e olha para trás ao mesmo tempo. E é isso que a gente tem que fazer para tentar ver, né, se a gente consegue mostrar que o algoritmo da NASA está errado e que vai ter Brasil daqui a 50 anos habitável. Tá? Não é um mundo não habitável, mas o Brasil é um dos principais locais pela sua posição de trópico que está aqui, entendeu? Então a gente deve ter, e a gente sabe que desses 7 bilhões, os que vão sobreviver não vão ser os mais pobres, como em qualquer crise climática, como a gente viu aí no Rio Grande do Sul, não é? Recentemente. Então, isso, a gente tem que estar com esse trabalho, não é? Solidário, esse trabalho social, esse trabalho pela igualdade social e tentando criar comunidades que se abracem, porque a gente só vai conseguir sair disso com o mínimo de, não é, de solidariedade, o que a gente não está tendo nada, né? A gente tem que estar saindo com o Estado forte, tendo coisas organizadas. Obviamente, o pessoal, o Musk, os outros que estão com jatinho, eles já estão achando água na Lua e Marte, eles vão para lá. Você entende? Mas eu estou falando da gente, você entende? E a gente vai ter, né, esse 1% virando cada vez mais, o importante é o 0,1%, né? O Zuckerberg, etc., não é? Os caras, o 1% que ganhou só agora, nos últimos 3 anos, depois da pandemia, mais 220 bilhões de dólares. Entendeu? Então, é isso que a gente está falando, e a proposta do Lula de fazer um imposto para esses supermilionários imensos, e que os Estados Unidos, obviamente, está contra ou tal, para a gente tentar fazer ações que são globais, não é? Então, não é? A floresta no Quênia, a floresta no Brasil, o mini plantio, não é. Mas, enquanto nisso, para a gente liberar a ansiedade, além de tomar um vinho, eu recomendo muito que vocês plantem árvore, que vocês tentem ver. Gente, é inacreditável, a Unesp recicla muito pouco, eu não sei como é que é a URGS, você entende? As pessoas jogam. Esse ano me chamaram numa festa de alunos da graduação, eu fui, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um saco, meter na mão e sair separando o lixo da lastinha. Pode, cada um leva o seu open bar e nego jogando as latinhas junto com um pedaço de carne, com um pedaço de pão, com sei lá o que e tal. Eu falei, gente, peraí, mas isso é agora. Eles ficaram assim, esse cara é maluco mesmo, né? Assim tal, e vai. Ou seja, é muito. Essas ações a gente tem que tomar um mínimo,
né, para estar fazendo isso, né, em termos de diminuir, né, fazer o que o Leonardo Boff falou, não faça nenhum jejum, não faça nada na quaresma. Pega as roupas que você tem, os livros que você não tem e doa, você entende? Porque tem alguém que está precisando. Você entende? Então, assim, o principal, fazendo, cada vez que meus filhos vêm aqui agora, eles têm que sair com a sacola de doações, entendeu? O último que veio aqui agora, o Tomás, foram 8 sacolas, gente. Porque é coisa que vai ficando, mudou a vida, ele não usa mais aquele sapato, porque não quer usar, o outro não cabe, a blusa ficou, fez academia, ficou sei lá o quê. Então, pô, eram 8 sacolas daqui que foram saindo para vários cantos, você entende? E tem mais coisa aqui. Aí eu, obviamente, não vou querer jogar fora, porque você sabe que aí filho vira pai e, né, vai dar uma questão danada. Mas façam isso. A gente tem que estar nas... Lembra do lema número 1 dos ecológicos, né? Pensar globalmente e agir localmente. A gente tem que estar fazendo isso e tem que estar agindo também fortemente. Pensem muito agora, não é? E façam isso com seus familiares, perguntem para ele, o que você propõe para a educação? O que você propõe para o meio ambiente? Não é assim, se você for de Porto Alegre, se for das cidades menores e tal, se for das cidades do entorno de Porto Alegre e tal, né? Faça uma pergunta mais específica, qual é a sua proposta? Não é? Vai ter dinheiro para a manutenção das bombas do Guaíba ou não? Qual que vai ser a prioridade para você fazer? Né? Estou falando aqui das questões que a gente sabe daqui. Não é? E tentar ajudar no possível, né? Está aqui Maurício, Débora e tal, que sabem que ajuda não faltou enquanto deu aqui, né? Enquanto deu para coçar aqui, mas a gente tem, eu sei que é um pingo dentro d'água, mas, pô, tem que fazer isso, né? Afinal de contas, meus filhos estão bem criados, os outros não estavam, né? E, de repente, né? A casa de amiga, né? Amiga nossa lá, que a casa ficou com água até o segundo andar, não é? E assim, né? 300 congressos a gente viu e, de repente, a casa sumir. Entendeu? Eu nunca entrei naquela casa, mas já passei do lado, entendeu? Indo do restaurante ali e tal. Quando dava aula lá em Lajeado. Né? Mas isso aí, minha gente. Um beijo e um queijo. Não gostei desse troço, não. Quero ao vivo mesmo. Mas a gente Vamos se esperar encontra aqui aí. quando que vem. E, não, se bem, eu vejo alguns de vocês, se Deus quiser, é verdade. aqui, Ebrapem, talvez, e por aí e tal. E esse ano, Maurício, você que é professor de dança, porque dança muito sou eu, mas quem é professor de dança é o Maurício, vocês não sabem, entendeu? Não, então esse ano, 13 de dezembro é sexta-feira, já anuncio, tá? Ainda tem passagem barata, mas daqui a pouco vem e a gente vai aqui ano passado ano retrasado, que foi a volta da pandemia, que foram 322 litros de chopp, se não me engano, que o estatístico anotou. Eu só bebia, não contava nada, entendeu? Mas tá. E a gente vê isso aí. Um grande abraço, um prazer estar aqui nesse programa que eu adoro, com essas pessoas especiais. Mande um abraço para os colegas aí, para os alunos que não puderam vir aqui hoje, tá bom? E uma maravilha. Obrigada, Borba, de novo. Tchau! Tudo de bom. Tchau, garotada! Filhos da Debinha são lindos! Tchau! Obrigada. Tchau! Tchau.